Talvez eu vá falar uma coisa que todos aqui saibam, mas é importante falar isso. Você sabe que a Bíblia tem duas partes: Antigo e Novo Testamento. O Novo Testamento, a Nova Aliança, tem 27 livros. São 4 evangelhos, e esses evangelhos relatam a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Nós temos no Novo Testamento, irmãos, 21 cartas escritas para as igrejas com o objetivo de explicar o significado de Jesus, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição para as nossas vidas. Nós temos uma história, um livro histórico sobre a igreja primitiva, que é o livro de Atos, e nós temos um livro escatológico, que fala sobre o fim, que é o livro de Apocalipse. Todos os 27 livros do Novo Testamento falam de um Jesus vivo. Todos eles. Um Jesus ressuscitado dentre os mortos. Um Jesus que é a verdade central do universo. Um Jesus que é o verdadeiro Deus, embora também seja verdadeiro homem. O meu objetivo com essa mensagem é olhar com vocês para a primeira aparição de Jesus aos seus discípulos que estavam ali assustados, após a sua ressurreição. E o que eu quero destacar, irmãos, é como o Jesus ressuscitado agiu e o que ele disse naquele momento tão especial. É um reencontro, sim? Primeiro nós vamos ver como Jesus agiu naquele reencontro fantástico, inimaginável, maravilhoso. João 20, 19, o texto que acabamos de ler, diz assim, ó: ao cair da tarde daquele domingo, aquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, e aí o medo é demonstrado porque as portas estavam trancadas, e o próprio texto diz que eles fizeram isso por medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Essa aqui, irmãos, foi a noite daquele domingo que Jesus ressuscitou dos mortos. Nesse mesmo dia, pela manhã, Jesus já havia aparecido a Maria Madalena. Mas agora ele aparece a todos os discípulos, no caso aqui, os 11, porque Judas não estava mais entre eles. Observe 3 coisas aqui nessa aparição de Jesus, nesse reencontro de Jesus. Primeira observação importante, para você entender como se deu esse fato. As portas estavam trancadas. Os discípulos estavam com medo, estavam assustados. E Jesus entrou na sala e ficou no meio deles. Esses 3 fatos nos ensinam como o Cristo ressuscitado trata os seus discípulos. E é uma coisa muito simples. E é uma coisa muito importante também. Porque da mesma forma que Jesus tratou com os seus discípulos, Ele trata conosco hoje. As portas estavam trancadas. Irmãos, Jesus não precisa bater se Ele quiser entrar. Ele nem mesmo precisou abrir a porta. Ele simplesmente entrou.
E veja bem, ele não era um fantasma. O versículo 20 diz que ele mostrou as mãos e o lado que foi traspassado. Nos detalhes de Lucas, que era um historiador primoroso, Lucas 24, 39, Jesus disse: vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Ora, um espírito, um fantasma, não tem carne, não tem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus aparece aqui, irmãos, com um corpo físico, tangível, palpável, mas só que esse corpo não é exatamente como o nosso corpo. Ele simplesmente apareceu lá, apesar das portas estarem trancadas. O que significa que Jesus pode ir onde ninguém mais pode. Jesus pode ir aonde nenhum amigo seu pode. Jesus pode ir onde nenhum médico pode. Jesus pode ir onde nenhuma pessoa que você ama, ou que ama você, pode. Jesus pode alcançar você em qualquer lugar e a qualquer momento. Não existe nenhum lugar, não existe nenhuma complicação na sua vida ou na sua personalidade onde Jesus não possa penetrar. Não importa o quão complicada a sua vida possa ser, não importa o quanto você tenha tentado se fechar para Jesus, Ele tem total acesso à sua alma. Nossas vidas são como um livro aberto para Jesus. A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos permite a Ele fazer o que ninguém mais pode fazer. Só Ele pode entrar em cada um de nós. Só Ele pode penetrar em nossas vidas, tirar o nosso coração endurecido, obstinado, pecador, complicado e teimoso, e nos dar um coração capaz de amá-lo, e nos dar um coração capaz de obedecer a Deus. Não há ninguém como Jesus em todo o universo. Ele está vivo e Ele reina. Nós não podemos sequer imaginar o que Jesus é capaz de fazer, irmãos. E é uma maravilha saber que todas as coisas complicadas da sua vida, coisas que nem você e nem outras pessoas que estão perto de você conseguem entender, essas coisas são como livros abertos para Jesus. Essas coisas complicadas da sua vida são como essas portas, são como essas paredes para Jesus. Ele simplesmente passa por elas. E quando Ele faz isso, Ele alcança você irresistível e graciosamente. O texto diz que os discípulos, além de estarem com as portas fechadas, estavam com medo. Estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus,
Jesus entrou. Ora, dá para entender os discípulos. Não é difícil se colocar no lugar deles e compreender por que eles estavam com medo. O líder deles acabara de ser executado. Ele foi crucificado como sendo uma grande ameaça para o Império Romano, para César, que era quem dominava na época. Esse medo, irmãos, é completamente compreensível. E é nesse momento de medo que Jesus vai até eles. Você já sentiu medo? É difícil alguém que não vai dizer que sim. Irmãos, é comum sentir medo. Até mesmo na nossa caminhada cristã, na sua vida, como um seguidor de Jesus, é comum sentir medo. Eu vou falar um pouco sobre os meus medos. Eu tenho muito medo de não estar preparado para fazer o que eu devo fazer. Eu tenho muito medo de que esta igreja não prospere. E os irmãos sabem que eu não estou falando de prosperidade numérica. Eu tenho muito medo que os cultos não sejam frequentados, porque isso demonstra falta de compromisso e falta de interesse. Eu tenho medo que os irmãos não cresçam em maturidade na sua fé. Eu tenho medo de que os meus filhos não tenham uma fé salvadora. Eu tenho medo de cair no mundanismo. Eu tenho medo de cair na inutilidade. Como as coisas são vãs. Mas é quando nós estamos com medo que precisamos ouvir o que Jesus disse nessa ocasião. Ele estava lá com os discípulos e disse: eu volto para aqueles que são meus, quando eles estão com medo. Eu não espero que eles resolvam tudo sozinhos. Eu volto para eles. Eu não espero que eles tenham fé suficiente para superar o medo. Mas sou eu quem os ajuda a ter fé suficiente para superar o medo. Irmãos, o Jesus ressuscitado continua fazendo isso. Ele vem a nós quando clamamos por Ele e em meio ao nosso medo Ele nos ajuda. Eu já chamei por Ele muitas vezes. Eu já invoquei o Seu nome muitas vezes. Jesus, me ajude. E todas as vezes Ele se aproximou com a seguinte promessa, de Isaías 41:10: não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. E Ele fará isso por você também, se você chamar por Ele. Se você crer nele, por quem ele realmente é. No texto de João, Jesus se colocou no meio dos discípulos. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja com vocês. Primeiro, as portas estavam trancadas. Segundo, eles estavam com medo. Terceiro, Jesus se colocou no meio deles. E o destaque aqui é que Jesus se colocou bem no meio da sala. E você diz: qual a importância disso? Irmãos, Jesus não ficou flutuando no ar.
Ele não ficou em um lugar onde os discípulos não poderiam alcançá-lo, como se ele fosse uma divindade distante. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se faz conhecer. Ele queria que os discípulos o vissem, ele queria que os discípulos o tocassem, que os discípulos o reconhecessem, que acreditassem nele. Isso é o que Jesus quer para você hoje. Ele não está distante de você, Ele está perto. Ele quer que você tenha um relacionamento próximo com o Jesus Cristo vivo, para conhecê-lo, para caminhar com Ele, para que Ele penetre em sua vida onde ninguém mais pode ir. Para que Ele ajude você com os seus medos de uma maneira que só Ele consegue. Para que você tenha Jesus perto, e não um Deus distante, para o qual você precisa fazer oferendas, martírios, ofertas. Ele é um Deus que vai direto a você. É assim que Jesus age, como o Cristo vivo e ressuscitado. Ele vai onde Ele quer ir. Ele ajuda você nos seus medos. E Ele faz isso estando bem perto de você. Agora, vejamos o que Ele disse para os discípulos. Ele diz 3 coisas. E essas 3 coisas acabam sendo 3 presentes para nós. O presente da paz, o presente do poder e o presente do propósito. Qual que é o oposto de paz? O oposto de paz é guerra, conflito. Qual que é o oposto de poder? Fraqueza. Qual é que é o oposto de propósito, irmãos? Podem ser 2 coisas. Pode ser falta de propósito, falta de objetivo, ou pior do que isso, pode ser ter um objetivo inútil. Pior do que não ter um propósito é ter um propósito inútil. Muitas vidas são arruinadas por conflitos. Muitas vidas são arruinadas por fraquezas. E muitas vidas são arruinadas porque elas vivem atrás de objetivos que são inúteis. Jesus não veio ao mundo, viveu, morreu e ressuscitou para arruinar a sua vida. Ele veio para salvar você. E o que nós vamos ver é que Ele nos salva de arruinarmos as nossas próprias vidas, quando Ele nos dá a sua paz, quando Ele nos dá o seu poder e quando Ele nos dá o seu propósito. E a minha oração é que Deus faça isso por você. Que você crê em Jesus como a sua paz. Que você crê em Jesus como aquele que te dá o poder que você precisa. E que você crê em Jesus como aquele que é o seu objetivo, o seu propósito. Mas o que Jesus disse para eles? 2 vezes Jesus disse: a paz seja com vocês.
Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Isso é importante. Antes de Jesus dizer qualquer coisa sobre poder e sobre propósito, ele deseja estabelecer a paz. E a ordem aqui é importante. A paz que Jesus dá é responsável por qualquer de uma de nossas ações. Seja uma ação com poder ou seja uma ação com propósito. Nós não iniciamos a paz com Jesus por meio das nossas ações. Ele inicia a paz conosco. Ele precisa primeiro nos dar a sua paz, para só depois sermos capacitados com o poder e com o propósito de ter uma vida eterna com Ele, por Ele e para Ele. O apóstolo Paulo escreveu 13 dessas 21 cartas do Novo Testamento. E ele explica em Efésios 2, 14 a 18 assim: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos, e aí ambos no contexto Paulo estava falando de judeus e gentios, de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, que essa é a lei do Antigo Testamento, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, gentios e judeus, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um Espírito. A paz que Jesus oferece aos discípulos é a paz que ele conquistou quando morreu por eles na cruz. É por isso que o versículo 20 diz assim: tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Ele é aquele que morreu, aquele que todos nós abandonamos, aquele que foi traspassado por nossas transgressões, segundo Isaías 53. Ele é a razão pela qual nós podemos ter paz, porque só Ele pode nos dar paz. Por quê? Porque com o seu sangue Ele cobriu todos os nossos pecados. Isso quer dizer, irmãos, que se você confiar em Jesus, se você crer verdadeiramente em Jesus, os seus pecados não serão contados por Deus. A ira de Deus é removida. Qual que é o oposto de paz? Conflito, guerra. Mas você sabe com quem que você estava em guerra? Antes de Cristo? Alguns vão dizer: não, eu vivia brigando com a minha mãe quando eu não era cristã. Eu vivia discutindo com os meus irmãos quando eu não era cristão. Eu nunca consegui parar em nenhum trabalho, porque eu sempre fui uma pessoa complicada, eu sempre brigava com os meus colegas. Eu acredito que a sua personalidade iracunda foi transformada por Jesus, mas não é desse conflito que o texto está falando. Não é somente da paz com as demais pessoas que Jesus está falando. Sabe por quê? Porque ele falou assim:
de hoje em diante, haverá conflito na sua casa. De hoje em diante vai ser pai contra filho, irmão contra irmão. Você não estava em guerra com o mundo. Você não estava em guerra com as demais pessoas do mundo. Você estava em guerra com Deus. Deus era seu inimigo e você era inimigo dele. Com a paz que Jesus dá, a justa ira de Deus é removida. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando escreveu: reconciliar com Deus os dois em um corpo, que é a igreja, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Paulo não está falando de inimizade entre judeus e gentios. Ele está falando que tanto judeus quanto gentios eram inimigos de Deus e que Jesus, por meio da cruz, os reconciliou com Deus. Cristo nos reconciliou com Deus por meio da cruz. Quando ele fez isso, ele acabou a inimizade que existia entre nós. Todo homem sem Cristo é inimigo de Deus. Mas todo aquele que crê em Cristo é feito amigo de Deus. Na cruz, toda a hostilidade entre Deus e nós foi abolida. E é isso que Jesus está mostrando aqui. Olhe, veja as minhas mãos, veja o meu lado. Eu posso dizer: paz seja com vocês. Irmãos, essa não era uma saudação vazia de significado. Essa não era uma saudação de uma tradição religiosa, como muitos hoje, ao exemplo do crente coxinha, que diz assim: graça e paz, irmão. Na hora que o irmão sai, isso é uma carniça. Não. Isso não era simplesmente uma saudação judaica, shalom. Jesus diz: eu posso conceder a paz para vocês. Vejam as minhas mãos. Veja o meu lado. Fui eu que fiz as pazes por meio da minha morte. Eu fiz as pazes. A justiça foi plenamente satisfeita com a minha morte. A paz entre você e Deus não pode ser estabelecida pelas suas boas obras. A paz entre você e Deus não pode ser estabelecida mediante a igreja que você frequenta. A paz entre você e Deus não pode ser estabelecida se das 24 horas do dia você passar 25 orando. A paz entre você e Deus só pode ser estabelecida mediante a obra de Cristo na cruz. Por isso, não pense que você pode se esforçar para ter paz com Deus. Essa paz, que excede todo o nosso entendimento, foi conquistada para nós. Foi conquistada por Cristo. Nunca pode ser adquirida. Sabe qual é a importância de você entender que a paz com Deus não pode ser adquirida? Sabe por que é bom você saber que a paz que você tem com Deus não foi conquistada por nada que você fez? É porque se a paz não pode ser adquirida por você, ela também não pode ser perdida. Essa paz não pode ser perdida por nada que façamos ou deixemos de fazer. Pastor,
Como é que alguém recebe essa paz? Quero me matricular agora mesmo na EBD e quero ser batizado. Pode ser que através do batismo eu consiga essa paz. Quero pedir a membresia na Igreja Batista Nova Vida. Pode ser que através da membresia eu esteja mais perto de Deus e receba essa paz. Eu quero ir para o seminário, porque certamente os pastores, como seres iluminados que são, semideuses, né? Estão mais perto de Deus e têm certamente essa paz. Como é que você recebe essa paz? Como é que Jesus deu a paz para os discípulos? As portas estavam trancadas e ele entrou. Eles estavam com medo e ele se fez presente. Eles pensavam em uma divindade distante. E ele revelou que é um Deus próximo. Ninguém nasce com essa paz. Pelo contrário, todos nós nascemos inimigos de Deus, adversários. É por isso que essa paz é um presente de Deus. Nós não merecemos essa paz. Nós simplesmente recebemos essa paz do próprio Deus ou não recebemos. Essa é a verdade. Ou você recebe a paz, ou você não recebe a paz. Ou melhor, ou nós somos dados a Jesus pelo Pai, ou não somos. Ou Jesus é a nossa paz, ou nós não temos paz. Se você tem o Cristo vivo e ressuscitado como seu Salvador, se Ele é o seu Senhor, isso quer dizer que Ele manda e você obedece. Se Ele é o seu tesouro mais valioso, aquilo que é comprovado por onde você investe maior tempo. Se Ele é o seu amigo mais chegado, você tem a paz que Ele dá. A paz que Ele é. Romanos 5:1 diz assim: tendo, pois, sido justificados por Deus, temos paz com Ele, por nosso Senhor Jesus Cristo. Para ter essa paz, você precisa ter sido justificado pela fé em Jesus. Jesus oferece essa paz a você. É de graça. E eu espero que você receba a paz que Ele oferece, para o seu próprio bem. O texto de hoje fala sobre paz, fala sobre poder e sobre propósito. E eu sei que os irmãos estão dizendo: o pastor agora que está na paz, ainda tem o poder e o propósito, que hora que esse negócio vai terminar, não é? Eu passei mais tempo falando sobre a paz, porque eu acredito que se nós não tivermos essa paz, nós vamos tentar conquistá-la pelo esforço próprio, e isso nunca funcionaria. A paz vem em primeiro lugar, ela é grátis. Todo o resto na vida cristã, irmãos, é efeito dessa paz, não é a sua causa. A paz conquistada por Jesus na cruz é a raiz e não o fruto da nossa salvação. Mas antes de concluir, deixe-me falar um pouco sobre poder e propósito que Jesus nos dá, que também são resultados da ressurreição.
Ambos são mencionados nos versículos 21 e 22. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aqui nós temos poder e propósito. Jesus derramou o Espírito Santo quando subiu ao céu. Isso nós vamos encontrar em Atos capítulo 2. Isso iria acontecer, irmãos, mais ou menos 7 semanas à frente, depois daquele domingo, após a ressurreição de Jesus. Nós lemos sobre isso no primeiro capítulo de Atos, lá em Atos 1:8, que nós estamos estudando, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. A obra do Espírito de Jesus é nos tornar aptos para fazer o que não somos capazes de fazer por conta própria. E o que seria isso? Ele nos dá poder para fazermos o que jamais faríamos por conta própria. É por isso que aqui em João 20, Jesus ensina o que vai acontecer aos discípulos por meio de uma parábola encenada. Eu quero que você entenda isso. O texto diz assim, e com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aí você pergunta, mas espera aí, pastor, os discípulos receberam o Espírito Santo aqui, ou eles receberam o Espírito Santo no Pentecostes, em Atos 2? Jesus não disse: recebam o Espírito Santo agora, nesse momento. Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. Por que ele soprou sobre os discípulos? Ele soprou para mostrar que sempre estaria com eles por intermédio do Espírito Santo. E aí você vai entender. Veja bem, a palavra sopro e a palavra espírito no grego são iguais. É a mesma palavra. Jesus estava dizendo: eu estarei com vocês através do meu sopro. Ou seja, eu estarei com vocês através do meu Espírito. E nós já vimos ensinamentos como esse nos evangelhos. Por exemplo, em João 14:18, Jesus diz assim: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Como é que Jesus voltou para os discípulos? Através do Espírito, através do seu sopro. Assim como Jesus foi até os discípulos naquela noite, Ele vem até nós hoje. Ele nos enviou o Espírito Santo, o seu Espírito. Ele soprou vida sobre nós da mesma forma que o Pai soprou vida em Adão quando o criou. O sopro da vida. E Adão se tornou ser vivente. Aqueles que recebem o Espírito Santo são novas criações, são novas pessoas, são novas criaturas. 2 Coríntios 5,17 diz isso. E esse é o verdadeiro poder do Espírito Santo, irmãos. O quê? A nova vida que é eterna. E esse poder é a nossa única esperança para cumprir o propósito que Jesus tem para nós. Que propósito é esse? Versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Jesus quer que vocês vivam no mundo como representantes dele. Jesus quer que vocês vivam no mundo como sendo seus embaixadores. Sabe o que é um embaixador? É um representante de uma nação que vive em outra nação. Nós somos representantes do reino de Deus e vivemos neste mundo. Jesus quer que vocês recebam a sua paz,
que vocês assumam o seu poder e que vocês glorifiquem o seu Pai do jeito que Ele fez. Vamos concluir? Jesus vem até nós e nos dá a paz com Deus. Quando Ele faz isso, Ele nos dá poder para fazer o tipo de coisas que humanos, que pessoas comuns, não poderiam fazer. Alguns exemplos da demonstração desse poder é o quê? Anular o nosso pecado. Derrotar o nosso próprio egoísmo. Amar as pessoas. E valorizar a Cristo acima de tudo. E aí, com essa paz e com esse poder, Jesus nos dá o propósito central da nossa existência. Assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês. Jesus nos envia ao mundo para oferecermos a sua paz. E o que nós estamos fazendo, irmãos? Estamos oferecendo a paz de Cristo, não como uma saudação vazia. Nós dizemos às pessoas: receba a paz de Cristo, reconcilie-se com Deus, receba a sua luz, receba a sua verdade, receba a sua vida. Jesus voltou para o Pai, mas Ele não nos deixou sozinhos, Ele não nos deixou órfãos, porque Ele nos deixou o seu Espírito. E por isso nós podemos e devemos glorificar a Jesus neste mundo. Esse é o nosso grande propósito, irmãos. Na paz de Deus e pelo poder de Deus, nós vamos fazer a vontade de Deus, para a glória de Deus. E se você ficou confuso com o versículo 23, vou falar um pouco sobre ele. É uma boa maneira da gente concluir aqui. Jesus disse aos discípulos no versículo 23, vamos lá: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. O que Jesus quer dizer com isso? Algumas pessoas dizem assim: Jesus está dizendo que se alguém chega para mim e pede perdão, se eu não perdoo, quer dizer que eu também não sou perdoado. E há quem pense assim: não, Jesus está dizendo não é isso. Ele está dizendo assim, que se alguém chega para mim, e eu como eu sou um representante de Cristo, se eu não perdoo aquela pessoa, então Deus também não perdoa. São duas possíveis interpretações ao texto, não é? Só que as duas estão erradas. O que Jesus quer dizer aqui é o seguinte, irmãos: Ele nos deu a sua paz, o seu poder e o seu propósito. Qual é o propósito? Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Agora vocês têm a capacidade, vocês têm a nova vida, vocês têm o Espírito Santo, têm o poder para testemunhar, e agora vocês podem representar um reino do qual vocês não são mais inimigos. Agora vocês têm paz. Quando você conta para as pessoas o que Jesus fez, quando você assume o papel de embaixador, quando a igreja ensina a palavra de Deus, quando a igreja fala sobre a obra de Cristo na cruz, é Jesus que fala através de nós. Ele fala através de nós de forma que, se alguém acreditar na nossa pregação, Jesus perdoa e salva. Mas se alguém não acreditar na nossa pregação, e veja bem, nossa aqui não é Igreja Batista Nova Vida, tá? É a pregação dos cristãos, os verdadeiros cristãos. Tá? Não estou dizendo que essa igreja é a única verdadeira, que é a única que prega a palavra de Deus, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Tá? Quando alguém acredita na pregação da igreja de Jesus, Jesus perdoa e salva.
Mas se alguém não acreditar na nossa pregação, aí ele não perdoa e não salva. A igreja é a voz e a verdade de Jesus no mundo. Por isso, a igreja pode declarar o perdão de pecados. Não deve fazer isso de forma leviana e antecipada. Mas ela pode e deve, com fidelidade às palavras de Jesus, e eu quero deixar bem claro mais uma vez aqui, irmãos, que a autoridade está na palavra e não na igreja. Tá? A autoridade para perdoar e salvar está na palavra de Cristo. De forma que uma igreja que não permanece fiel à palavra não é nada a não ser uma associação de pessoas. Mas quando a igreja é fiel à palavra de Cristo, o próprio Jesus perdoa os pecados e salva por meio do ministério da palavra que é exercido pela igreja. Para você que não é um crente, vou traduzir tudo. Tudo isso significa que o que você fizer com essa mensagem, deste mensageiro humano, falho e pecador, o que você fizer com essa mensagem, vai definir se você é perdoado ou não. Vai definir se você é salvo ou não. Como embaixador de Cristo, eu exorto você a reconciliar-se com Deus. Como um mero mensageiro de Cristo, eu exorto você, receba o presente gratuito da paz. Receba o presente gratuito do poder. E receba o presente gratuito do propósito de Jesus Cristo na sua vida.